ressurreição dos mortos. Deixará alguém de ressuscitar? João capítulo 5, versículos 28 e 29, temos as seguintes palavras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Prezados ouvintes, existem ensinos conflitantes com a Bíblia Sagrada, segundo os quais pessoas há que, em decorrência de sua forma errônea de viver, não terão oportunidade de ressuscitar. Logo que morrem, já ficarão aniquiladas. Isso não é ensino bíblico, é ensino de homens. Porque lemos nesta palavra de Jesus uma afirmação que é tão estupenda, tão maravilhosa, que não dá margem para se crer diferente do que Jesus falou. Não vos maravilheis disto, ou seja, daquilo que vou expor. É excepcional, mas é uma realidade futura. Qual? Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, a voz do próprio Jesus. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal não serão aniquilados, mas ressuscitarão para a condenação. Esse ensino de Jesus é corroborado com outra declaração que nós encontramos no capítulo 20 do livro do Apocalipse, versículos 4 a 6. Vi tronos, assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão 1000 anos. Então, o livro do Apocalipse está falando, no versículo 4, daquele grupo de cristãos que foram mortos, martirizados pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e que aparecem no capítulo 6 do Apocalipse e no versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo,
até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então as almas dos que foram mortos estavam plenamente conscientes e reclamavam que seus algozes deveriam ser castigados pela malvadeza com que os levaram à morte. E a resposta dada é que tivessem paciência e aguardassem o dia quando Deus iria executar o juízo sobre os que assim os castigaram ou fizeram mal. Mas, enquanto isso, foram vestidos de vestes brancas e aguardavam, então, o dia quando lhes seria restituído o corpo, como nós lemos no versículo 4 do capítulo 20. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora nós vemos que Jesus então falou no capítulo 5 de João: os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Estes que vão ressuscitar para a condenação, vão ressuscitar 1000 anos depois da ressurreição, conhecida como a primeira, a que se refere os versículos 4 a 6 do capítulo 20 do Apocalipse. Diz o texto: bem-aventurados os mortos que têm parte na primeira ressurreição. E durante esta primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E os outros mortos só foram ressuscitar então 1000 anos depois, que nós chamamos a isto de juízo final. Capítulo 20 do Apocalipse, versículo 11 a 15. E vi um grande trono branco, e eu que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ressurreição que, nas palavras de Jesus, de João 5, 28 e 29, refere-se à ressurreição para condenação. Prezado ouvinte, qual a sua situação diante de Deus? Você tem uma expectativa, uma esperança para a primeira ressurreição, como diz o Apocalipse 20? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esta ressurreição para a vida é uma ressurreição do nosso corpo mortal, que, na linguagem do apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, e nos versículos 51 a 54, vai passar a ser um corpo imortalizado, um corpo incorruptível
igual ao corpo do Senhor Jesus ressuscitado. Diz o apóstolo Paulo: eis aqui vos digo um mistério. Mistério é um segredo sagrado, mas que foi revelado ao apóstolo Paulo. Que segredo é este? Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, na vinda de Cristo, cujo dia não sabemos, haverá crentes que estarão vivos e outros que já morreram. Os vivos não vão passar pela morte. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, os dois grupos de pessoas que serviram a Deus, alguns já mortos, ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ora, é uma esperança que nós podemos dizer fabulosa, extraordinária, que os cristãos que creem na Bíblia Sagrada não têm esperado apenas dos bens presentes como sua última felicidade. Sabem que a morte ronda a todos, mas têm uma esperança a partir então desse momento, porque terão futuramente um corpo glorificado. E enquanto aguardam este evento, que se dará por ocasião da vinda de Cristo, nesse intervalo entre a morte do corpo e a ressurreição, acerca desse período, o apóstolo Paulo declara em Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 23, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que, Paulo? Porque vou partir e estar com Cristo, e isto ainda muito melhor. Vale a pena aceitar o convite de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem procurar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem a perder por amor de mim e do Evangelho, esse a ganhará. E que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Prezado ouvinte, o que a Bíblia nos diz é o que vai acontecer. Durante o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, ele teve a oportunidade de encontrar pessoas que estavam diante da morte, chegaram a morrer e ele as ressuscitou. Você conhece o exemplo de Lázaro, sepultado há 4 dias? Quando Jesus disse para a irmã do falecido: teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei, Senhor, que há de ressuscitar na manhã do último dia. Jesus disse para aquela jovem: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E
todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E perguntou-lhe: crês tu isto? Era tão excepcional o que Jesus estava dizendo que poderia ser feita a pergunta que Jesus fez: crês nisto? E em seguida dirigiu-se ao local onde Lázaro já estava sepultado, e a irmã dele advertiu Jesus: Senhor, já está cheirando mal, seu corpo já está em decomposição. Jesus disse para ela de novo: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? E em seguida disse para o falecido, para Lázaro morto: Lázaro, sai para fora. Versículo 43 do capítulo 11 de João: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Aqui está o milagre da ressurreição, realizado por Jesus Cristo. Mas não foi esse só. No capítulo 7 de Lucas, nós encontramos um féretro sendo conduzido para fora da cidade de Naim, onde um jovem, arrimo de sua mãe, viúva, estava sendo conduzido e ela ao lado chorando. Jesus chega e diz para aquela mulher: não chores. Como não chorar diante do filho, seu arrimo ali morto? Jesus bate no caixão e diz: jovem, levanta-te. Pegou-o pela mão, o jovem se pôs de pé. Agora ele o entregou à sua mãe. Agora acabou o motivo da tristeza. Repetindo as palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo que vive e crê em mim nunca morrerá. Por quê? Porque não vai passar um período nesse intervalo entre a morte e a ressurreição num estado inconsciente, dormindo na sepultura. Mas ele simplesmente vai ser transformado ou mudado de endereço deste corpo para a presença de Jesus, conforme nós já citamos com relação a Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Vou estar com Cristo, e isto ainda muito melhor.